Vamos continuar a nossa reunião. Tem a palavra o governo. Obrigado, senhor presidente. Em relação à questão colocada pelo deputado Peng Chun, que tem a ver com a tecnologia, o fundo de tecnologia, de facto, ao apoiar o desenvolvimento, temos o Fundo para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia para apoiar o desenvolvimento tecnológico e vamos reforçar o orçamento para 88% e depois eu vou passar a palavra para o senhor presidente para explicar em que aspecto é que vamos aumentar o orçamento. Mas, de facto, neste momento, tal como referiu o senhor chefe do executivo, o governo vai criar um fundo governamental e o Fundo de Orientação para apoiar o desenvolvimento de Macau e de Hangqin. E através deste tipo de instrumento, ou seja, este tipo de instrumento é reconhecido por muitas cidades e também há casos de sucesso no Indochina e em Hong Kong. E a criação de um fundo envolve o aproveitamento dos recursos financeiros e também apoiar o desenvolvimento tecnológico. Nós, como cidadãos, também damos grande importância à criação de fundo e para além de avaliar a situação financeira para garantir um aproveitamento melhor de recursos financeiros, também vamos procurar ou lançar medidas de longo prazo para atrair mais empresas a desenvolverem-se em Macau, designadamente facultar oportunidade de desenvolvimento e emprego para a nova geração, os jovens. Neste ano vamos incumbir uma terceira parte para fazer uma investigação e com a aprendizagem de experiência de outras regiões em combinação com a situação de Macau, definimos o modelo e também dimensão, direção, desenvolvimento do fundo, etc. Vamos ponderar esses fatores e, quanto a isto, vou passar a palavra ao senhor presidente para fazer uma breve apresentação sobre o aumento de orçamento nessa área. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a pergunta do deputado Peng Chun sobre os trabalhos do nosso fundo, porque isto tem a ver com investimentos. Quanto ao aumento do orçamento, o nosso fundo, quando da sua criação, ou seja, em 2024, passou por vários 3 períodos. Em 2021 era inovação e tecnologia e depois passou a estar incluída na tutela da economia e finanças. E em 2025, do novo governo, aumentamos os investimentos, quanto à dimensão e também à dimensão das empresas e também ao nível da colaboração, temos reforçado os respectivos investimentos. Quanto ao investimento em quadros qualificados, amanhã vamos... Ou seja, hoje, no dia 23, vamos promover um plano para o desenvolvimento de quadros para o regresso a Macau, porque vamos incentivar os jovens no exterior para regressarem a Macau e também vamos colaborar com os trabalhos de captação de talentos com as empresas. Sim, são trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Em 2024 e 2024, o apoio pelas empresas, os resultados já alcançados foram 170% e 70%. E também tendemos através dos estabelecimentos dos ensino superior para captar talentos. Em 2025, houve um aumento de 2,8 vezes. Por isso, pretendemos através ou seja, hoje vamos lançar uma plataforma
de apoio aos equipamentos, para além de recorrer aos equipamentos dos ensinos superior. Isto pretende aumentar a dimensão das empresas. E quanto ao estabelecimento do ensino superior ao nível da investigação e desenvolvimento, implementamos uma plataforma para apoiar as instituições do ensino superior na aquisição dos equipamentos de investimento e desenvolvimento, por forma a atrair talentos para vir a Macau. E quanto à colaboração internacional, vamos aumentar a cooperação com os países de língua portuguesa, desenvolvendo alguns trabalhos. E recentemente, no dia 3 de abril, celebramos um acordo com o Brasil no São Paulo, e também vamos promover alguns planos de investimentos, recorrendo à colaboração com algumas instituições do ensino superior de renome. E no âmbito da investigação e desenvolvimento, também prestamos atenção ao investimento de capitais sociais e não só do desenvolvimento ao nível da investigação e desenvolvimento nas empresas. O investimento nesses equipamentos houve um aumento de 70%. Isso tem como objetivo apoiar as empresas de investigação e desenvolvimento a instalarem-se em Macau para proceder aos respectivos trabalhos. Então, não sei se respondi a todas as perguntas do deputado Chong Chun. Agora eu vou responder às questões colocadas pela senhora deputada Wong Ki-cheng sobre a aplicação da reserva financeira. A reserva financeira é muito importante, por isso o governo vai ter cautela na aplicação das finanças públicas e face às incertezas a nível internacional. Nós vamos aplicar de forma adequada os ativos financeiros e perante estas incertezas e em articulação com os princípios de aplicação da reserva financeira, o governo vai manter o princípio de gestão prudente, ou seja, assegurar a segurança para ter, ou seja, conforme a situação do mercado, vai ajustar a aplicação da reserva financeira para assegurar o capital e procurar retornos. E nós temos uma comissão específica para apresentar pareceres em relação aos nossos investimentos. E a senhora deputada Wong Ki-cheng também perguntou sobre o desenvolvimento das 6 zonas históricas e sobre a atração de visitantes para os bairros comunitários. Como já respondemos, em primeiro lugar, vamos explorar os elementos culturais nos bairros comunitários e vamos contar com as associações e vamos tentar mobilizar os recursos das 6 concessionárias de jogo que se comprometeram a investir recursos. E com a coordenação da Secretaria para a Economia e Finanças e com a colaboração de diversos serviços públicos, vamos tentar desenvolver estas 6 zonas históricas para diversificar os elementos de diversão, de entretenimento, para beneficiar a população e também para diversificar a oferta aos visitantes. Esta iniciativa conta com a participação de todos. E este é o nosso objetivo, ou seja, nós vamos reconhecer o nosso trabalho, vamos mobilizar todas as partes para participarem neste trabalho. E este plano também envolve as PME e também necessita de
coordenação de todas as partes. Ou seja, o desenvolvimento dos trabalhos depende da coordenação de todas as partes e também vamos contar com o grupo de trabalho para embelezamento e limpeza urbana. O governo estabeleceu 6 grupos de trabalho e a Secretaria para a Economia e Finanças também vai contribuir para promover os respectivos trabalhos, nomeadamente na área do embelezamento e limpeza urbana. Nós vamos encontrar mais personagens, mais IP para integrar nos bairros comunitários. O que importa é promover a participação das PME, por exemplo, de diferentes zonas. Agora temos uma atividade na Zona Norte e estamos a preparar outras atividades para outros bairros comunitários. Por exemplo, vamos lançar alguns autocarros com características próprias e vamos ter algumas rotas específicas. E quanto à atribuição de cupons de desconto, nós não reduzimos o nosso investimento. Agora estamos na 5ª semana e se calhar há cada vez mais pessoas a participar na atividade. Por isso, a percentagem de ganhar cupons de desconto diminuiu. Então, depois destas 10 semanas, vamos continuar a iniciativa, vamos fazer uma análise com prudência e vamos analisar o ambiente econômico, tanto interno como externo, e vamos analisar as mudanças a nível internacional. Porque agora, nesta iniciativa, todas as zonas estão a desfrutar desta atividade. E quanto à aplicação da inteligência artificial, sim, vamos aproveitar bem as tecnologias, turismo inteligente, e atualmente os serviços de turismo recorrem à inteligência artificial. E depois vou passar a palavra à senhora diretora para fazer uma apresentação sobre o investimento na tecnologia. E quanto à questão de ter como referência a prática no interior da China, e agora temos aquele grande prêmio para consumo nas zonas comunitárias. É uma atividade para promover o consumo e que tem um efeito bastante bom para aumentar as despesas. E depois de vários estudos, consideramos que esta atividade é adequada à situação de Macau, porque em Macau nós não temos muitas indústrias, porque, por exemplo, nós não temos muitas indústrias de produção. Por isso, tendo em conta esta situação, nós lançamos esta atividade do Grande Prêmio para o Consumo nas Zonas Comunitárias. E, do nosso ponto de vista, esta iniciativa surtiu efeito bastante positivo. Mas quando a plataforma assinou no SOFNA e, ao fundo, entre a China e os países de língua portuguesa. Desde 2003 até agora já se passaram 22 anos. Nós realizamos a 6ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau e nós temos vários projetos a desenvolver. E a nossa secretaria, em colaboração com outros serviços públicos de outras tutelas, vamos promover a concretização destes projetos. Alguns projetos são da área de infraestruturas e também alguns têm a ver com o desenvolvimento do setor imobiliário. Alguns têm a ver com a proteção ambiental.
e alguns projetos são orientados para o mercado e com a revisão relaxamos algumas exigências para promover o investimento envolvendo os países de língua portuguesa. Só que quando em situação ou seja, as mudanças do mercado global, ou tendo em conta os riscos implicados, temos que rever melhor a situação, porque este fundo é um fundo que funciona conforme a situação do mercado. Mas sim, em todos os setores aplica-se a tecnologia. A tecnologia é muito importante para todos os setores. No turismo, há muitos cenários em que se pode apresentar a tecnologia e no futuro, muitos projetos também vão envolver a aplicação da tecnologia. Por exemplo, temos alguns parques temáticos que também envolvem elementos tecnológicos. Por isso, a tecnologia é essencial para a concreção de diferentes projetos. É importante para Macau captar mais visitantes. A minha resposta fica por aqui. Agora vou passar a palavra à senhora diretora do Serviço de Turismo e depois ao senhor diretor de saúde. Obrigada, senhora secretário. Quanto a questões do deputado Wang Qicheng sobre a aplicação de tecnologias no turismo, de facto, há anos já aplicamos um mecanismo para monitorizar o fluxo de turistas em diferentes zonas e nós também lançamos um plano para serviços de clientes através da inteligência artificial para responder às questões dos visitantes sobre pontos turísticos, etc. Este plano também, contando com diferentes versões, por exemplo, versões chinesa, tailandesa, etc. Vamos também explorar outras versões em outras línguas. E quanto à questão do deputado Changelap sobre preços de quartos de hotéis, de facto, nós também já criamos uma plataforma para os hotéis introduzirem os preços dos seus quartos nas épocas picos ou não. Isto também para facilitar a consulta dos turistas. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor deputados, em relação a questões do deputado Wang Qicheng, Chan Ho-seng e Lei Zhengyi, que tem a ver com a licença de maternidade e paternidade. E temos padrões sociais e medidas amigáveis para famílias e o governo da RAEM vai seguir os procedimentos legais para concluir os respectivos trabalhos e depois de concluir os nossos trabalhos vamos lançar consulta pública para ouvir as opiniões, designadamente das partes patronais e laborais. E quanto à licença de maternidade, vamos também estudar, depende, tendo em conta a situação do mercado e a nova ronda de subsídio, medida de subsídio, recebemos 45 casos e também aprovados um montante de 440 mil patacas. E quanto à estrutura ocupacional ou a taxa de desemprego, o governo dá grande importância a isto e temos uma plataforma de formação integrada para resolver esse problema. E quanto a esse problema, que vai ser liderado pelo governo com a combinação de recursos sociais para criar uma plataforma integrada e também vamos aprender a experiência das zonas vizinhas para lançar medidas para destinatários diferentes e também vamos ter em conta as necessidades de procura de emprego, definir páginas mais personalizadas. E lançamos também formações online e offline para facultar serviços de formação para as pessoas com necessidades. E nessa fase inicial, para além do governo, vamos colaborar com
associações civis e também instituições de ensino superior e também as empresas para, em conjunto, criamos esta plataforma para contribuir para as pessoas com necessidade em procura de emprego ou com necessidade de promoção ou mobilidade profissional. Obrigada. Sim, então, quanto à medicina tradicional chinesa, o Parque Industrial da Medicina Tradicional Chinesa tem prestado apoio às empresas locais, especialmente a alguns países de língua portuguesa, como Moçambique, porque e também em Brasil também foi registrado 13 medicamentos da medicina tradicional chinesa. Senhor deputado Wang Qizhen, obrigada, senhor presidente, e obrigada pelas respostas do senhor secretário e senhores colaboradores. De fato, as questões desta ronda prendem-se com a baixa natalidade e da licença de maternidade. De fato, esta alteração segue o procedimento normal que pode demorar muito tempo, ou seja, a alteração só vai surtir efeito muito depois. E esta licença de maternidade é muito importante para os trabalhadores, porque atualmente os trabalhadores da função pública têm 90 dias e do setor privado só tem apenas 70 dias. Temos que encontrar, ou seja, arranjar uma solução justa para os trabalhadores do setor privado. E o governo tem lançado um subsídio complementar, que é uma boa iniciativa. E depois, os empregadores também precisam de arranjar substitutos, também necessitam de subsídio, se calhar podem comunicar com a parte patronal e espero que as medidas de apoio à família também podem ser ponderadas pelo senhor secretário. E em relação às zonas históricas, o senhor secretário afirmou que iria desenvolver 6 circuitos comerciais. Prevê-se que haja efeito positivo, porque o mesmo também acontece nas regiões vizinhas e espero que o governo possa acelerar este trabalho. Quanto ao grande prêmio para o consumo nas zonas comunitárias, o senhor secretário disse que os efeitos têm sido bastante positivos. Como está a acabar, será que o governo possa rever melhor para continuar a atividade? Deputado Chen Hossein, obrigado, senhora presidente. Agradeço as respostas do senhor secretário e dos seus colaboradores. Não tenho mais questões adicionais, mas queria também fazer uma chega. Para promover o desenvolvimento de diversificação adequada da economia é o foco das ações governativas da sua tutela. E o governo também vai avançar com projetos de criação da cidade de educação internacional de Macau e de Hanqing e para o internacional turístico e cultural integrado de Macau, etc. E isto é muito importante porque pode ajudar o desenvolvimento das indústrias, pode também elevar o soft power de Macau e também a sua competitividade ao nível internacional, contribuindo para a integração de Macau na conjuntura de desenvolvimento do país. O governo vai adoptar espírito de reforma e inovação para impulsionar o desenvolvimento sustentável da economia e também vai assumir uma atitude de responsável para avançar com os trabalhos. Isto merece o nosso reconhecimento e no relatório da SLAC, o chefe do executivo também disse que vai reforçar a sua gestão. Assim, espero que se possa injetar mais vitalidade nas PME e no mercado para, assim, concretizar a diversificação adequada da economia. Deputado Chen Hossein só apresentou algumas propostas de opiniões e são diferentes do que apresentou antes. Não precisa de responder. Deputado Peng Qun, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário. Não tenho nada para acompanhar, só para dar uma proposta. Quando a apoiar a PME, o
Fundo para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, podemos exigir que as empresas estabelecer um montante, o capital, um montante, por exemplo, 1 milhão de patacas para apoiar o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Deputado Wojciechowski, obrigado pela resposta às minhas perguntas, especialmente em relação ao Fundo de Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Há pouco também falou quanto às mudanças a nível econômico e quanto ao Fundo de Cooperação Comercial e Econômica. Queria saber quais são os planos que dispõe o governo para apoiar as empresas a entrar na zona de cooperação, porque ao longo dessas mudanças, quanto à volatilidade da situação internacional, não sei de que políticas dispõe para o efeito. Sim, eu acho que o secretário também pode responder às minhas questões, por exemplo, quanto às medidas para apoiar as PMEs e aumentar a sobrevivência, a subsistência das empresas. Por isso, não sei de que políticas dispõe o governo para apoiar, especialmente nas zonas comunitárias. Queria saber de que medidas ou políticas dispõe, não só em Macau, mas também na zona de cooperação. Queria saber quais são as políticas e quais as ideias do governo. Sr. Deputado Aninhan, obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pelas respostas do Sr. Secretário. Gostaria de dar seguimento a 3 aspectos. Quanto ao emprego, muitos prestaram atenção ao empoderamento de emprego. O governo apresentou algumas medidas para ajudar os jovens a encontrarem emprego e fazerem estágio na zona de cooperação. Todos os anos há mais de 1.000 alunos que frequentam as instituições de ensino superior através do programa de recomendação. E o governo tem muitas relações econômicas e comerciais com diferentes cidades do interior da China. Será que no futuro podemos aproveitar estas relações para que os alunos tenham algumas oportunidades de estágio nessas cidades? Assim também vão conseguir arranjar mais facilmente o emprego. E assim também podem satisfazer as nossas necessidades de desenvolvimento industrial. E nos últimos 4 dias do feriado da Páscoa, ou seja, 2 dias coincidem-se com uma segunda e uma sexta. Será que o governo pode considerar ajustar a utilização dos cupons de desconto deste grande prêmio para o consumo? E quanto à licença de maternidade e às férias anuais, ou seja, a sua revisão, espero que o governo possa ponderar sobre a sua calendarização. O senhor secretário já apresentou alguns detalhes. Agora estamos em abril, mas quando é que o governo vai terminar este estudo? Obrigado. Tem a palavra o governo. Em primeiro lugar, quanto à elevação da capacidade das PMEs, como é que podemos ensinar técnicas e conhecimentos às PMEs? De facto, o governo tem feito muitos trabalhos neste sentido para ensinar técnicas e conhecimentos às PMEs. Vamos também lançar medidas de curto prazo, por exemplo, grandes prêmios para consumo nas zonas comunitárias, para assim elevar a capacidade das PMEs, avançar com a digitalização das mesmas, que
podem articular-se com a digitalização inteligente. Por exemplo, nós também lançamos planos para reconversão e valorização, por exemplo, do setor de restauração. Nós, através destas medidas, melhorar a situação de exploração de negócios das PMEs. Estamos ainda a estudar a introdução de diferentes empresas com características de diferentes zonas para Macau. Ou também de produtos com características para Macau. E Macau, servindo de uma base, pode promover estes produtos ou empresas para a zona de cooperação ou grande Bahia. E isto pode ajudar o desenvolvimento da nossa economia, com efeitos de complementariedade. Temos de ficar a barra disso. Portanto, precisamos de tempos para ajudar o funcionamento das PMEs. E durante este processo, as PMEs também têm de se adaptar a esta evolução. E sabemos que a clientela passa a ser da geração X e os seus hábitos de consumo passam de aplicar aplicações no telemóveis e esta geração X gosta de fazer check-in através das redes sociais. Portanto, nós temos de criar produtos tendo em conta as preferências e características deste tipo de clientes. E, portanto, nós avançamos com os respectivos trabalhos tendo em conta esta mentalidade. Na Grande Bahia já há muitas infraestruturas. Por exemplo, os residentes muitas vezes vão para o interior de China para passear e também há muitos turistas do interior de China para cá, para Macau, durante os feriados. E assim, estes turistas do interior de China deslocam-se em diferentes zonas comunitárias de Macau. Por exemplo, a geração X também desloca-se a diferentes cantos das zonas comunitárias e também define planos para a sua viagem. Então, temos de ter em conta as necessidades desta geração X. Introduzimos medidas para atrair o seu consumo nas zonas comunitárias. Macau é uma região com bom posicionamento, é uma das cidades importantes na Grande Bahia, tendo como regiões vizinhas de Hong Kong e Shenzhen com muita população. Portanto, podemos aproveitar as nossas vantagens para desenvolver a economia. E quanto àquele ponto sino PLP, não temos intenção para criar um fundo de cooperação China-PLP, mas sim, através do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia, vamos impulsionar a cooperação com os PLP e com a comunidade internacional. Para próximos dias, vamos celebrar um acordo com estes países, através do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia, alargando assim o âmbito de negócios de Macau, vocacionado para países da língua portuguesa e da língua espanhola. Sim, e para o Sul, vamos também colaborar com os países da ASEAN e também na América do Sul. Nós também vamos colaborar com os países, por exemplo, com as empresas do Brasil. Também nós celebramos muitos acordos com estes países. Vamos aproveitar estas vantagens para
desenvolver as ciências e tecnologias. E quanto aos benefícios para consumo, assim, aquela atividade é apenas uma medida provisória e vamos também aperfeiçoar esta atividade e vamos ouvir as opiniões da sociedade. E se tivermos mais tempo suficiente, porque na última edição da atividade para consumo, tivemos tempo limitado e, portanto, precisamos de tempo para aperfeiçoar esta atividade de grande prêmio para consumo e estamos a aperfeiçoar este mecanismo. Temos de fazer opções para o seu aperfeiçoamento e isto também merece o reconhecimento quer da sociedade, quer das empresas. E para a próxima fase vamos também avançar com o respectivo estudo. E quanto aos estudantes recomendados para prosseguirem o estudo no interior da China, de facto, muitos estudantes prosseguem estudos no interior da China e vamos fazer bem o plano de apoio ao emprego desses estudantes em colaboração com a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura. E após a conclusão do estudo, como é que nós vamos também melhorar os recursos destes estudantes em prol do desenvolvimento de Macau, porque estes estudantes aprendem conhecimentos no interior da China e assim também, quando regressam, podem também servir a nossa sociedade. E mais, quanto ao aperfeiçoamento do plano de garantia de créditos PME destinados a projetos específicos. Durante a epidemia, nós também restringimos os requisitos para a sua candidatura. E também estas restrições também foram razoáveis, tendo em conta a situação naquela altura, mas agora vamos também realizar mais estudos para o seu aperfeiçoamento. Estamos a avançar com estes trabalhos. E depois vou passar a palavra à subdiretora Lang para esclarecimentos adicionais. Obrigado, Sr. Secretário. Em relação à questão colocada pelo deputado Wang Qicheng, é sobre a reestrutura dos serviços das finanças, se isto vai afetar os trabalhadores, porque a lei orgânica dos serviços das finanças entrou em vigor em 1999 em coordenar com o Código Fiscal e temos algumas tarifas em execução fiscal. Portanto, há que definir novamente a estrutura dos serviços das finanças em conjugação com a lei básica e tendo em conta a necessidade de funcionamento dos serviços públicos, há que reestruturar, organizar a estrutura dos serviços das finanças. Quando há reestrutura, há também preocupação por parte dos trabalhadores, mas durante o processo de reestruturação, vamos comunicar constantemente com os nossos trabalhadores para explicar a necessidade sobre a reestrutura do nosso serviço e continuamos a lançar formação para os nossos trabalhadores, para esses conhecerem, perceberem a reestrutura do nosso serviço com o objetivo de elevar a nossa eficiência e para os trabalhadores poderem melhor desenvolver as suas capacidades. Obrigado. Deputado Maiofon, obrigado. Boa tarde. Tal como foi referido ao senhor chefe do Executivo, o desenvolvimento das indústrias e o desenvolvimento da zona de cooperação também existem as suas diferenças. Por isso, quanto à transformação, também poderemos encontrar várias situações.
como enfrentamos a grande pressão e as expectativas da sociedade também é muito elevada. Por isso, esperamos que os serviços da vossa tutela possam resolver os respectivos problemas, por forma a reforçar a economia. Quanto ao plano de consumo, segundo algumas empresas, o Grande Prémio para o Consumo, as pessoas dedicam-se às suas despesas na restauração e nos bens de consumo. Espero que isso não se concentre apenas nos fins de semana. Isso não consegue aumentar o consumo interno. Por isso, para além de fazer as respectivas estatísticas, não sei se poderá fazer também alguma análise e estudo sobre os resultados obtidos. Sim, quanto ao plano de substituição dos eletrodomésticos, quanto aos eletrodomésticos e também dos telemóveis, tem lançado planos de apoio para a substituição desses artigos eletrônicos. Por isso, não sei se o governo vai ou não promover os respectivos planos de apoio e subsídio para o consumo desses produtos. Quanto ao Grande Prémio do Consumo, porque o poder de compra não é muito elevado, por isso esse plano não traz muitas conveniências para os idosos. Mas este subsídio de 300 patacas é pouca, porque é de apenas 4,3 patacas por dia. Por isso, não sei se pode ou não aumentar este subsídio, ou seja, recorrendo através de planos de consumo ou recorrendo ao cartão de consumo para proceder ao respectivo apoio. Quanto aos produtos de certificação da marca M-Mark, o governo tem lançado planos de apoio para das lojas com características especializadas e delicadas, permitindo que essas lojas estejam espalhadas por todos os bairros comunitários. O governo também tem lançado planos das lojas com características próprias, por isso espero que o governo possa, por iniciativa própria, lançar respectivos planos de apoio, financiando ou apoiando as empresas ou lojas com características especializadas e delicadas, por forma a aumentar as suas características e apoiando as empresas, recorrendo a diferentes plataformas ou recorrendo às ações de divulgação e sensibilização nos diferentes postos fronteiriços, ou recorrendo às aplicações de telemóveis para, ou seja, facultando algumas informações, como um mapa onde tem indicações das respectivas lojas, e também aumentar os respectivos trabalhos de sensibilização para atrair os visitantes a consumirem nos bairros comunitários e aumentarem os seus consumos, e também permitindo a essas pessoas também, através dessas ações, aumentar a competitividade das zonas comunitárias. Quanto ao emprego, o desemprego local dos residentes é de 2,3%, e a população desempregada inferiores a 20 horas por semana é de 60%, e com valores inferiores a 10 horas é de 36%, envolvendo uma população com uma idade entre 25 e 44 anos. Por isso, essa taxa tem vindo a aumentar.
nos últimos meses. Segundo os dados do governo, essa taxa não foi aumentada, mas espero que o governo possa prestar atenção sobre esta situação. Quanto ao subemprego, essa taxa tem vindo a aumentar. Sobre este tipo de situações, então, não sei de que medidas dispõe o governo para apoiar o desemprego dos trabalhadores. Quanto ao apoio aos jovens, o governo tem implementado vários planos, por exemplo, estágios, mas segundo opiniões da sociedade, esses planos não são muito suficientes. Por isso, esse apoio aos jovens, os jovens só podem trabalhar ou em tempo parcial. Por isso também vai afetar o desenvolvimento das indústrias e das novas formas das indústrias com qualidade. Por isso não sei de que medidas dispõe o governo para a ascensão profissional dos trabalhadores, especialmente para os jovens. E quanto ao apoio às PMEs, o governo tem lançado planos para os trabalhadores liberais durante o período da pandemia, ou seja, um subsídio de vida para apoiar os trabalhadores, ou seja, um abono provisório para o incentivo da contratação dos trabalhadores a ISO. E esses trabalhadores na altura não correspondiam aos requisitos, por isso têm de devolver o subsídio recebido. Por isso, sobre a racionalização dos recursos financeiros, essa prática está correta, mas queria saber sobre a prática adotada pelo governo. Isso está a afetar os trabalhadores com dificuldades. E sobre este tipo de situações, ou seja, do reembolso do subsídio, não sei se pode pagar por prestações para devolver esse montante. Senhor deputado Lei Chun-yu, obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, senhores colaboradores, caros colegas, em relação à área da economia e finanças, tenho as seguintes questões a colocar. Primeiro, em relação ao setor do jogo, para promover a diversificação da economia, demora algum tempo. E o imposto sobre o jogo é a principal fonte de receitas do governo. E nos últimos anos, algumas regiões vizinhas começaram a liberar ou desenvolver o setor do jogo, o que constitui uma pressão ao nosso mercado. Então, senhor secretário, face à concorrência, o governo já desenvolveu alguns estudos, tem alguns planos e medidas para assegurar a competitividade do nosso setor do jogo e para assegurar o emprego dos trabalhadores deste setor. Em relação à revisão da lei das relações de trabalho, alguns colegas já colocaram questões sobre esta questão. O setor laboral está atento ao número de dias da licença de maternidade e também às férias anuais. Além disso, também há outras partes que devem ser revistas. Por exemplo, pagamento do salário em atraso, a segurança e saúde ocupacional, etc. Então, em relação à revisão da lei das relações de trabalho, há um plano mais completo e abrangente quanto ao emprego dos jovens na zona de cooperação. Segundo as leis deste ano, vai haver um apoio para os jovens fizerem estágios ou trabalharem na zona de cooperação. E para os
vai haver uma nova medida de apoio ao emprego dos jovens de Macau na Grande Bahia e vai conceder um subsídio mensal de 5.000 patacas durante um período máximo de 18 meses. Só que esta medida abrange apenas determinadas empresas. Então, no futuro, como é que vai reforçar o apoio aos residentes, nomeadamente aos jovens, para arranjar emprego na zona de cooperação, para tomarem melhor conhecimento da situação de emprego desta zona? E como é que o governo vai reforçar o apoio, por exemplo, relaxar alguns requisitos para os jovens terem mais vontade de trabalhar no interior da China. Em relação à eficácia das sessões de empreendeimento de emprego, segundo o inquérito ao emprego, a população desempregada é de cerca de 6.800 pessoas. E há bastantes vagas disponíveis de acordo com os dados estatísticos. Então, senhor secretário, há alguns residentes que estão desempregados, mas há alguns postos de trabalho que não estão por ocupar. Por que é que acontece isto? Por que é que existe esta situação? Qual é a taxa de sucesso do empreendeimento de emprego? O governo já analisou os respectivos dados, mas quando a plataforma integrada de formação profissional, segundo as leis deste ano, vai ser implementada uma plataforma de formação profissional. Eu estou de pleno eu concordo plenamente com esta iniciativa. Não sei se o governo, o senhor secretário, pode apresentar mais detalhes sobre o funcionamento desta plataforma. Vai convidar especialistas ou associações da área para optimizar o mecanismo em causa para aumentar a eficácia da formação profissional. Mas atualmente, há muitos países que apostam na integração, educação e a formação. Ou seja, o regime de aprendizes. O segundo plano, décimo plano quinquenal, é necessário reforçar o ensino técnico profissional, preparar, desenvolver um regime de aprendizes com características chinesas. Esta iniciativa pode contribuir a resolver o problema que acabei de mencionar. A legislação vigente sobre esta matéria já está em vigor há muitos anos. Será que vai tomar como referência a experiência bem-sucedida das regiões vizinhas para alterar a lei e para desenvolver um regime de aprendizes adequado à situação local? Último. Sobre o Conselho Permanente de Concertação Social. As leis de 2015 e 2016 mencionam a necessidade de optimizar o mecanismo do CPCS. Então, gostaria de saber se o atual governo tem alguns planos para optimizar este Conselho Permanente, como é que vai aprender com a experiência, com a prática de outras regiões para o efeito. E o governo afirmou que teria de optimizar as relações entre a parte patronal e a parte natural. Como é que vai aproveitar o papel do CPCS? Deputado Joseph, obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Queria discutir convosco sobre as seguintes questões. O presidente Xi, durante a sua visita a Macau, preferiu
discursos importantes destacando a necessidade de Macau promover a diversificação adequada da economia e o governo também já apresentou o plano de desenvolvimento da diversificação adequada da economia. Então, como é que o governo vai promover esta diversificação, injetando recursos no desenvolvimento das quatro principais indústrias? E como é que vai criar mecanismo de coordenação interdepartamental para implementar planos de médio prazo? E como é que vai, tendo em conta a situação do mercado, ajustar estes planos? Para alargar os mercados de visitantes. Segundo a sua apresentação, o governo vai aprofundar o desenvolvimento do turismo mais em colaboração com as regiões vizinhas e também vai lançar medidas de conveniências de transporte, etc., para promover o turismo. E isto é muito inspirador. E no país também foi lançado uma medida de isenção de visto para passagem transfronteiriça em relação a outros países. Isto também impulsiona o turismo do país. Então, como é que podemos alargar o mercado do Sudeste e Nordeste da Ásia, porque isto é muito atrativo para os turistas internacionais, porque quando chegam a um lugar, normalmente os turistas compram um cartão de telemóvel. Então, será que podemos lançar medidas semelhantes? Porque quantos os turistas por exemplo, compram telemóveis no interior da China e se neste telemóvel, então já há aplicações de turismo, de pagamento eletrônico, de plataforma de encomenda de comida, etc. Claro que os turistas vão carregar o seu telemóvel, mas isto pode também impulsionar o consumo. Com estas aplicações já instaladas no telemóvel, então, os turistas então, podem ter uma experiência sobre o novo modelo de turismo em Macau e podem também presenciar os resultados científicos e tecnológicos alcançados pelo país. E também com este telemóvel, podemos também lançar planos de check-in em diferentes zonas para assim dispersar turistas para diferentes zonas, tendo em conta as características e as necessidades de turistas, por exemplo, turistas de turismo, família, comercial, etc. Estas aplicações, então, podem, tendo em conta os seus custos, divulgar mais informações sobre isto. Será isto viável, senhor secretário? E mais, segundo o senhor secretário, o governo vai reforçar os investimentos para atrair mais investimentos e para desenvolver a economia. Então, será possível, através do consumo, mais produtos do país, para impulsionar o consumo, porque conforme a atividade de grande prêmio para o consumo, muitos residentes também beneficiam desta atividade. De facto, no país também há um plano para incentivar o consumo e implica um uso de 500 mil milhões de petacas para assim substituição de instalações mecânicas velhas, belas novas. E isto também podem apoiar o povo a substituir os eletrodomésticos velhos, belos, novos, apoiando os comerciantes
Sim, claro que Macau não pode apenas copiar o plano do Estado, mas podemos lançar medidas semelhantes para este efeito. O governo também tem lançado planos para aquisição de instalações novas e será possível o governo aprenda com as experiências do país para assim promover a reconversão e valorização das indústrias. De facto, o senhor secretário também tem apoiado muito as PME através de diferentes planos. E Macau precisa de desenvolver empenhadamente as novas indústrias emergentes. E no relatório da SLA foi apresentada a ideia de estudar a criação de fundo governamental para a indústria e planos de curto e médio prazos para a reforma de indústrias. Então, será que o senhor secretário possa fazer uma apresentação sobre estes planos? E quanto a viabilidade de criação de uma sociedade com capitais públicos e privados para incentivar a alocação de instalações, ajudando assim a reconversão e valorização das indústrias tradicionais e impulsionando o desenvolvimento das indústrias emergentes. Por exemplo, podemos lançar serviços de alocação de instalações de grande dimensão para os setores, para estes promoverem as suas atividades, participando na construção de infraestruturas de Macau. Por exemplo, através de laboratórios de GDP, adquirirem novas instalações, etc. E gostava de ouvir as opiniões do senhor secretário sobre a viabilidade desses planos. E quanto ao plano de apoio de 3 níveis, em 2019, o governo apoiou o setor, ou seja, escolheram uma série de lojas com características velhas. Deputado Goh Kam-Fei, obrigado, senhor presidente, senhor secretário e seus colaboradores. Portanto, eu tenho 2 questões grandes para colocar. A primeira tem a ver com formação, reserva de talentos. E, tal como sabemos, a formação de talentos é o pilar do desenvolvimento econômico de Macau. E o desenvolvimento diversificado, adequado da economia e a promoção das indústrias 1+4 são importantes ou cruciais para Macau. Primeiro, este ano é o 2º ano da implementação do desenvolvimento das indústrias 1+4. Gostaria de saber, no aspecto de cooperação interserviços, por exemplo, serviços de educação, etc., através do ensino básico até ensino superior, até uma integração entre investigação e academia. E nesses aspectos, qual o plano do governo? Segundo, em relação às indústrias emergentes, o governo já criou um mecanismo de avaliação ou previsão da necessidade dos talentos. Há ou não esse mecanismo? Porque as instituições do ensino superior podem, tendo em conta esse mecanismo, ajustar os seus planos para que os alunos puderem adaptar melhor a sua integração na sociedade. Mas, quando aos cidadãos que têm a vontade de mudar de trabalho para, por exemplo, o setor de tecnologia de ponta, para o setor de turismo ou convenções, há ou não oportunidade para esses cidadãos, lugares, ou seja, há ou não talentos interdisciplinares para esses setores e com
no aspecto de inteligência artificial, qual o plano do governo para aumentar ou reforçar a formação dos residentes locais e como é que o governo vai cooperar com as empresas de grande dimensão do Indochina para facultar mais oportunidade de estágio ou para os jovens de Macau. E pode também fazer uma apresentação breve sobre a distribuição de recursos, por exemplo, na Grande Bahia, para alargar o mercado laboral para os residentes de Macau. E com o desenvolvimento econômico, estamos a enfrentar grandes desafios. E ao olhar o primeiro trimestre, as receitas brutas do jogo atingem 20 milhões mil milhões de batacas. E no futuro, como é que podemos assegurar o princípio de manutenção das despesas dentro dos limites das receitas, para além das medidas ou questões colocadas pelo deputado Wang Qizhen, qual o plano do governo nessas matérias? E com o aumento de visitantes, mesmo que o número de visitantes aumentasse, mas o consumo baixou 14,6%. E há ou não mais medidas por parte do governo para melhorar esse aspecto? Então, agora concluímos a reunião. Voltamos às 3 da tarde. Obrigada.